vamos falar aqui da análise do jogo. A arbitragem da partida, que ficou no comando do Vitor Lucas Pereira, auxiliado pelo Bruno Pires, Johnny Kamenashi e o Caio Max no VAR. Algo a declarar, Aurélio? Teve algum lance que prejudicaram, contribuíram ou tranquilo? Eu acho que a arbitragem foi dentro do patamar da Federação Goiana, ou seja, bem ruim. Os árbitros estão gostando muito de deixar os jogadores baterem. A Jataiense, principalmente depois que estava com um placar adverso, bateu muito no time do Vila, principalmente lances fora de bola, e o árbitro não coibiu isso, tanto que o lance do Anderson Jesus, que ele sai machucado depois de uma falta dura, o árbitro ia deixar o jogo seguir, depois que ele viu que o Anderson tinha sofrido uma falta muito dura, que aí ele foi pensar em marcar a falta e dar o cartão amarelo. Então, é uma arbitragem muito ruim, mas dentro do parâmetro da federação de deixar o jogo correr, foi uma arbitragem normal. O Vitor Lucas é um árbitro que a gente esperava que seria uma revelação, já desde o ano retrasado, tem essa esperança, mas acho que a condução dele foi bem fraca, não afetou o jogo em nenhum momento, mas você vê que é uma arbitragem de um nível muito baixo. Eu concordo na questão. Eu estou achando que a arbitragem no Campeonato Goiano está deixando correr demais. E quando todos os árbitros fazem isso, claramente é um comando, é uma sinalização de como que a federação entende que a arbitragem deve se comportar, a comissão de arbitragem entende. E aí sobra perna para todo lado, e fica um jogo bem perigoso. Até para sermos justos aqui também, teve uma entrada do João Vieira ali que ele escorrega, ele vai para fazer a falta, mas acaba escorregando, acerta um jogador da Jataiense bem na entrada da área, que ali se a perna dele sobe mais um pouquinho, seria uma lesão bem séria. E ele seria expulso e seria uma lesão séria, porque o árbitro estava deixando o jogo correr demais, é algo que vem acontecendo. A gente vem batendo na tecla, né? Já tem tempo que... Isso. Até no próprio clássico, eu falei sobre as situações que aconteceram. O próprio João Vieira dá uma entrada muito dura no Lourenço e ele nem é advertido, a arbitragem nem conversa com ele. Então, está se permitindo muito entradas duras, e isso vai ser um problema, principalmente para quem tem calendário, porque vai ter muito jogador machucado aí. Não, e uma final pegada desse jeito, fica complicado. Vai ser difícil controlar. As escalações, o Vila Nova entra a campo com Ayrton, Anderson fazendo uma lateral direita, Thiago Pagnussá, Everton e Igor, João Vieira, Enzo e Dodô, Rafa Silva, Della Torre e André Luiz. As substituições acontecem com o Marco Antônio entrando no lugar do Thiago, e aí, no caso, o Marco passa a ser o lateral e o Anderson volta para a zaga. O Thiago, que acabou sentindo uma contratura pelo local que estava o gelo, a anterior da coxa, ali, se os 4 anos que eu fiz de faculdade não foram desperdiçados. O Gil, do garoto da base, entra no lugar do João Vieira, o Emerson entra no lugar do Dodô, o Rian entra no lugar do André Luiz, Formiga no lugar do Della Torre, e aí é uma alteração tática. Então, essas as mudanças. Enquanto a Jataiense entrou com Luizão, e Tiburcio, Kevin e Ian Barreto. Vitinho, Assis e Emerson no meio, Bruninho e Richard no ataque. As alterações foram Guilherme no lugar do Vitinho, Brian no lugar do Assis, Adriano no lugar do Bruninho, Pinotti no lugar do Paulinho e o Gabriel no lugar do Richard. Foi um time que competiu no primeiro tempo, mas perdeu quando o Vila conseguiu colocar a bola no chão, não teve forças. Aurélio, e esse primeiro tempo da partida, como você descreveria, como você viu para os nossos inscritos aqui, para quem está nos acompanhando? O Vila entrou muito desorganizado, mas eu acho que o gol cedo demais da Jataiense bagunça muito o jogo.
O Ayrton sai mal, né? O jogador da Jataiense, o Assis, que fez o gol, né? O Assis consegue dar um toque de muita classe, de muita qualidade para abrir o placar, já com menos de 2 minutos. E a partir daí a Jataiense se fecha. Até chega em uma ou outra situação que o Vila dá espaço, por conta justamente que o Vila estava muito em cima da Jataiense. Então a Jataiense tem 3 ou 4 oportunidades durante o primeiro tempo, justamente porque o Vila precisou afundar mais no ataque. Só que eu vi um Vila muito desorganizado, principalmente no posicionamento dos atletas. Eu vi muitas vezes o Dodô aberto como ponta, e o Rafa Silva recuado. O Rafa Silva, aliás, que entrou para ser esse ponta ali do lado esquerdo e não jogou em nenhum momento ali naquela posição. O Anderson Jesus não conseguiu atuar como lateral direito, e aí em alguns momentos o Pagnussá revezou com ele ali, mas não conseguiu ter uma atuação decente, vamos dizer assim. E aí o Vila muito dependente do André Luiz, dependente das jogadas do André Luiz e do João Vieira. A bola muito ali do lado direito, com o André Luiz no segundo tempo ele sai muito cansado, porque ele foi muito acionado. E por um acaso o lance do gol de empate do Vila sai do lado esquerdo. No momento em que o Dodô faz ali várias vezes ele aparece ali como ponta e cria as oportunidades, o Vila acha um escanteio. E aí, nesse escanteio, o Enzo desvia e o De La Torre guarda e o Vila empata o jogo. Mas se não é isso, o Vila sairia do primeiro tempo muito vaiado, porque não foi uma atuação boa. Time muito desorganizado, time com as posições não tão bem definidas, e aí você via o Vila em muitos momentos se desfazendo da bola, e a Jataense se organizou defensivamente muito bem. Até a gente tem que dar esse crédito para a Jataense, que a Jataense conseguiu se posicionar muito bem defensivamente, conseguiu em muitos momentos, com a posse de bola, ser ofensiva e ser perigosa, e aí na qualidade do De La Torre, o Vila achou um empate para acalmar os ânimos da torcida, já estava muito irritada no primeiro tempo. Eu concordo. E eu faço o adendo aqui, que esse primeiro tempo, para mim, foi um erro do Humberto. Ficou muito nítido por tudo que nós vimos ao longo desse campeonato que Everton, Thiago Pagnussá e Anderson Jesus não possuem condições de formar uma linha defensiva ainda com o garoto do outro lado, que era o Igor. Ficou muito exposto. O Anderson não tinha mobilidade. Teve um lance que para mim é central, assim, infelizmente eu não tenho o print aqui do momento, que o João Vieira puxa jogo, vai sair em ataque, era para o lateral, que no caso o Anderson, fechar, ele fica parado ali, compondo a linha de zaga ainda, completamente perdido na nova função que estava desenvolvendo. E nesse caso, para mim, foi um erro de leitura do Humberto Louser. Porque quando ele é obrigado a colocar o Marco Antônio na posição, com a lesão do Thiago, o time se assenta, o time começa a se entender. E aí, mais uma questão que prejudicou o Vila. Eu nem sei se é um erro do Louser ou não, mas o Rafa aberto e o De La Torre não tá casando da maneira como deveria. Um acaba esbarrando ali no posicionamento do outro, mesmo o De La Torre fazendo os gols. Eu vejo mais qualidade do De La Torre do que construção do time para o De La Torre. E isso no primeiro tempo ficou muito nítido para mim. Então foi uma Jataiense que se comportou muito bem defensivamente e um Vila que se atrapalhou. Foi um jogo foi um primeiro tempo de atrapalhadas. Já comentamos, inclusive, sobre o Ayrton, com 1 minuto de jogo completamente perdido também, né? Outro jogador que estava perdido, o Assis faz o gol de cobertura, méritos do Assis, mas também um demérito do Ayrton gigantesco com aquela falta de posicionamento tão cedo. Já era para entrar ligado no jogo e não foi isso que nós vimos. E aí, Aurélio, vem o segundo tempo, um Vila praticamente, um Vila mexido emocionalmente. Eu vi que o Humberto estava pilhado com aquela atuação. E com certeza a bronca no vestiário foi pesada, porque o Vila coloca a bola no chão no segundo tempo e passa a jogar. Nesse segundo tempo, como que você viu o Vila?
Bom, o Vila no segundo tempo domina, né, a Jataiense, o Humberto organiza o time melhor, até com a saída do Pagnussá, que permite a entrada do Marco Antônio ali para fazer a lateral. O Everton e o Anderson Jesus se entendem bem defensivamente ali, e a partir disso o Vila é dominante no jogo. O Vila é dominante, tem as melhores finalizações, a Jataiense ainda achou algumas finalizações de fora da área, encontrou alguns espaços que foram cedidos, mas de forma de baixa, com pouca qualidade até, mas no aspecto geral, o Vila domina o segundo tempo. E aí é mérito do Louser, foi um demérito do Louser o primeiro tempo, mas é muito mérito do Louser. O segundo tempo ele reorganiza o time, ele reposiciona os jogadores, e aí até ao longo das substituições o Vila mantém a pegada, e aí ele retorna ali o Dodô para o meio de campo, já pedindo mais uma vez para o Rafa Silva jogar mais aberto, e aí o Vila ganha mais o meio de campo, porém ainda com muito domínio do João Vieira das ações, as ações muito passando pelo pé do João Vieira, e aí o Vila acha o segundo gol nos pés do De La Torre, né, na jogada trabalhada ali pelo trio, para mim, que é o trio de destaque do Vila nesse Campeonato Goiano, que é André Luiz, João Vieira e De La Torre, que aí o De La Torre e o João Luiz triangula um lance ali do lado direito, o João Vieira cruza na área, o De La Torre com um gol de centroavante, de fato, faz o 2-1. O Vila mantém a pegada, mantém o domínio do jogo, pouquíssimos lances que a Jataense consegue ter algum controle da bola, no resto o Vila continua controlando. E aí sai o segundo, sai o terceiro gol, mas você vê que o Vila, isso no segundo tempo, né? Óbvio que aí seria o terceiro e o quarto, obviamente. E aí, mas aí você vê o que é o Vila que a gente esperava. Talvez se o Vila não toma o gol ali tão cedo, talvez seria a tônica do jogo todo. Um Vila muito dominante frente ao Jataiense, que para mim foi surpreendente do lado negativo. Não esperava que a Jataiense sucumbisse tão fácil no segundo tempo. O Vila volta muito forte até antes de fazer o gol, mas depois que faz o gol a Jataense sucumbe ainda mais, aí o Vila domina totalmente o jogo. E eu achei que a Jataense sentiu muito o segundo tempo, não só tecnicamente, mas fisicamente. Você viu que o jogador já não conseguiu tanto acompanhar o Vila, tanto acompanhar as jogadas. E isso também é mérito do Louser de ter conseguido organizar o time para poder dominar a Jataiense. Então, com esse domínio, o Vila conseguiu um placar elástico, um placar que dá uma moralzinha para chegar ali e enfrentar um grande adversário que vai ser o Anápolis nessas quartas de final. Ana Lívia tá por aí, acho que a Ana Lívia foi de arrasta por enquanto. Ah, voltou. Deu uma Mas tá sem travadinha, áudio. voltou. Voltei. Opa, voltou, Não, tá Aurélio? com áudio, tá com áudio. Bora. Beleza. Não, o segundo tempo eu concordo contigo. Eu vejo que a mudança principal aí foi a entrada do João Vieira e do André Luiz na partida. Os dois chamam a responsabilidade, literalmente. Assim como o De La Torre, mas para a bola chegar no De La Torre, precisava desses dois jogadores, que a gente viu pouca participação no primeiro tempo. Com os dois já ingressando na partida, colocando a bola no chão, chamando a responsabilidade junto com o time, e aí foi fácil para o Igor entrar na partida, como o torcedor vem elogiando, para o Enzo poder se soltar depois, o Marco Antônio ficar mais tranquilo. A responsabilidade que o Marco e o André Luiz chama, para mim foram fundamentais. Tanto é que o segundo gol, o gol da virada do De La Torre, sai dessa maneira em um escanteio cobrado, depois a bola rebate ali, sobra para o João Vieira. Para mim, ele acha um passe, não foi nenhum cruzamento, foi um passe para o De La Torre marcar e mais um gol de centroavante mesmo, que o De La Torre ataca a bola. E eu gosto demais, não vou cansar de falar isso. Para mim, a principal qualidade do De La Torre ser esse centroavante que ataca a bola. A bola para ele é atacada, ela não tem carinho. E depois ficou muito tranquilo. Concordo contigo que eu acho que a Jataiense, na verdade, sentiu o resultado. Quando o Vila vira a partida, parece que eles desistiram. E aí não foi uma presa fácil. Vila faz o terceiro com o Enzo de cabeça,
faz o quarto com o Rafa Silva, um gol importante para o Rafa. Na minha opinião, não vem fazendo partidas boas, mas talvez esses gols são importantes para que ele vá construindo a confiança que é preciso para fases decisivas. O Vila vai precisar dele uma hora que o De La Torre não estiver disponível, uma hora que precisar de uma alteração de tática. Então é importante essa essa confiança do Rafa com a medida que ele vai fazendo os gols. Mais um jogador, Aurélio, que praticamente passou despercebido, mas eu vi fazendo um bom jogo, foi o Dodô. É muito na dele, muito quieto, mas a gente vê que falta só um pouquinho de ritmo, que ele tem visão de jogo, tem ali um trato mais fino com a bola, conhece assim mesmo do campo. Eu acho que está faltando a conhecer mais os companheiros, para por ser a função dele, o camisa 10, distribuir a bola e também pegar ritmo de jogo. Eu gostei bastante das tentativas do Dodô, dele buscando o jogo, e isso me agradou. Mas, em suma, dos primeiro e segundo tempo, foram isso. E aí, o torcedor até perguntou bastante, né, sobre a melhora da zaga, do sistema defensivo com a saída do Pagnussá, passando setor por setor do Vila. A gente pode, para mim, pode bater o martelo dessa maneira. Não foi nem a saída do Pagnussá, foi o sistema que foi corrigido pelo Humberto Louser, concorda? Concordo, mas eu acho que a saída do Pagnussá tem muito a ver. Eu vejo que o Pagnussá está fisicamente muito abaixo, já tem tempo, não é de agora. Até nos debates ano passado, principalmente após o fim da Série B, a gente discutiu muito se era interessante renovar com o Pagnussá ou não, e para mim não era. Eu acho que fisicamente ele não está mais bem. E aí, quando ele sai, tanto o Anderson Jesus quanto o Everton, apesar do Everton ser muito louco, eu acho que o time ajustou, aprumou ali. Porque aí você ganha um pouquinho mais de condição física. Você via até o Anderson Jesus muitas vezes saindo com a bola, buscando o ataque ali. Teve 3 ou 4 lances no segundo tempo com o Anderson Jesus. Ele carrega a bola até a intermediária ofensiva do Vila, encontrando algum outro jogador para fazer a definição da jogada. Então, eu acho que o Pagnussá, a saída dele agora, pode trazer para ele um problema que talvez ele não consiga voltar a ser titular do Vila. E aí tem que entender também como é que vai ser essa lesão do Anderson Jesus, se foi só pancada, se ele saiu só por conta disso, se ele está disponível. Mas se o Anderson Jesus estiver bem para jogar as quartas, e aí o Romano, que já está liberado pelo DM, deve ser titular, se essa dupla encaixar, eu acho difícil o Pagnussá voltar a ser titular do Vila esse ano. Até o nosso Patrick colheu informações com a assessoria de imprensa do Vila. Pagnussá foi pancada, né? Ele sofre aquela pancada e uma falta que ele mesmo comete, sente a coxa, então vai passar por uma avaliação amanhã. E o Anderson, ele sente ali o cansaço pelo gramado pesado e o Humberto opta em tirar para evitar alguma coisa mais séria. Pelo menos foi o que foi repassado para o nosso grande Patrick Wallison. Então, provavelmente o Anderson sai por conta de medo de machucar mesmo, né? Principalmente depois que ele tomou uma porrada ali do jogador da Jataense. E foi uma baita de uma porrada. O meio de campo, Aurélio, você viu o Vila ganhando mais opções com esse crescimento do Enzo? Olha, é uma opção do Enzo, e é bom que ele está aparecendo como primeiro volante, né? Que é uma posição que a gente estava até um pouco mais carente, apesar da chegada agora do reforço. Mas ele tá querendo achar um espaço ali, né? Tá querendo achar um lugar para ele poder jogar. E aí é bom que ele, sendo opção ali de primeiro volante, ele aperta um Maranhão e ele fazendo boas atuações, achando seu golzinho ali. Ele também pressiona o Marco Antônio, que ainda está devendo. Acho que ele fez até uma partida relativamente boa ali na lateral. Mas o Enzo ele tá caminhando para encontrar um espacinho dele ali para ser um primeiro reserva
da posição. Então, acho que foi muito bom. É muito bom ele aparecer, é muito bom ele fazer o gol para ganhar confiança. E aí, falar de João Vieira é chover no molhado, mais uma grande partida dele, 6 assistências no campeonato. Para mim, é disparado o melhor jogador do Campeonato Goiano. Eu até entendo a euforia com o volante do Goiás, o Lucas Oliveira. É um jogador novo que está aparecendo, mas eu acho que nem cabe discussão nesse momento. O João Vieira é o melhor jogador do Campeonato Goiano e ele vem deixando sua marca. Eu acho que o Lousa conseguiu ser o técnico que mais extraiu o melhor futebol do João Vieira e o João Vieira está mostrando muita qualidade nesse campeonato. E assumindo muita responsabilidade. E o ataque, Aurélio, com Rafa Silva, De La Torre e André Luiz. Acho que De La Torre e André Luiz, unanimidade sobre a qualidade. Mas o que você falaria sobre o Rafa? Rafa Silva está precisando encontrar o espaço dele. E eu acho que o espaço dele vai ser disputar a posição com o De La Torre, não jogar os dois juntos. Eu acho que os dois juntos batem muita cabeça e até um momento o De La Torre observou isso e foi buscar a bola fora da área. E aí eu acho que é ruim, porque o De La Torre cansa muito, tem uma sequência muito exaustiva de jogos. Até depois das quartas vai ter um momento ali em que o Vila vai jogar mais espaçado, mais nos finais de semana. Mas eu penso que o Rafa Silva ele vai ter que buscar espaço para brigar por posição com o De La Torre, não para ser o ponta. E aí, até por conta disso, o André Luiz ficou muito sobrecarregado, porque não tinha nenhum jogador para puxar ali do lado esquerdo as jogadas. E aí o André Luiz ficou bem sobrecarregado, ele sai muito extenuado. E aí eu acho que, por conta disso, até ficou muito sobrecarregado, perdão, porque os pontas precisaram ser poupados, né? Tanto o Enzo, tanto o Urso quanto o Rian precisaram entrar mais no segundo tempo, porque eles vêm de lesões, e aí a gente tem a ausência do Janderson, que deve voltar só nas quartas, e o Bruno Xavier, que eu acho que volta só na semifinal. Então, eu acho que até essa sobrecarga no André Luiz é muito por conta disso. E aí, nesse tempo que o Vila vai ter, né, que serão 3 dias até o jogo de quinta, eu acho que o Vila tem que fazer um trabalho de recuperação física muito forte no André Luiz, diminuir a carga de treinos para ele poder chegar na ponta dos cascos do jogo contra o Anápolis, que vai ser muito duro. É isso aí. Então, essa foi a nossa análise do jogo de Vila Nova 4 e Jataíense 1. Nós, para não pularmos, Aurélio, colocarmos aqui, fazer a eleição do craque do jogo. Para você, quem foi? Para mim, De La Torre merecidamente, ele muda a partida, ele é o jogador que, com os seus 2 gols, ele deixa o jogo muito mais tranquilo, deixa o jogo em paz para o Vila. Missão honrosa para a dupla João Vieira e André Luiz, que ali estão numa sintonia muito forte. A gente está vendo ali um entrosamento muito bom desses 2 jogadores e que privilegia a fazer com que o De La Torre faça os gols, porque os 2 jogando bem, o De La Torre tem encontrado os gols. Então, para mim, o De La Torre é o melhor da partida. Eu também vou com o De La Torre, eu gosto de jogador decisivo. Jogador decisivo, para mim, o bicho tem que ser dobrado. E foi para a galera também, Aurélio, com 78% De La Torre eleito pela galera. João Vieira ficou na segunda colocação com 10%. O Assis, da Jataiense, também recebeu 10%. E o André Luiz, 2% dos votos. Então, o De La Torre eleito aqui, craque do jogo de Vila Nova 4, Jataiense 1.